E no episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas que vieram lá do meu Instagram para falarmos de uma maneira mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito da jabuticaba. Será que o diabético pode comer jabuticaba sem maiores problemas? Também falaremos a respeito de horários para medir a glicemia. Quais são os horários mais interessantes? E também falaremos a respeito da quantidade de frutas que o diabético pode comer. Qual é uma quantidade segura que não vai trazer nenhum desequilíbrio ou descontrole da glicose? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, a jabuticaba está liberado para quem tem diabetes? E a resposta é: eu não gosto muito desse termo está liberado, pois devido ao fato de você ler está liberado, pode te levar à compulsão alimentar, ou seja, você acabar exagerando na hora de comer os alimentos. Então, eu acredito muito que nada está liberado em si para o diabético ou para qualquer ser humano, pois se você exagerar, você trará malefícios para a sua saúde de alguma forma. Nem que seja uma jabuticaba em excesso ou, por exemplo, água em excesso, também pode te trazer malefícios. Então, respondendo à pergunta, a jabuticaba pode sim ser consumida pelo diabético desde que você evite consumir em excessos. Nós vamos avaliar a tabela nutricional que eu vou deixar aqui ao lado para você entender qual a quantidade você pode consumir sem maiores problemas e assim encaixar mais uma super fruta aí no seu repertório e, consequentemente, criar um repertório alimentar melhor e maior cada vez mais. Nós podemos verificar que em 100 gramas de jabuticaba com casca, nós teremos 56 calorias, uma quantidade bem legal de calorias. Em relação à presença de carboidratos, em 100 gramas de jabuticaba, nós teremos 15,27 gramas de carboidratos, que é uma quantidade ok e aceitável. Em relação à presença de proteínas, 0,61, gorduras 0,14. Então, não tem gordura, não tem proteína, basicamente. E a partir dessa avaliação, ela nos leva para que você possa sim consumir a jabuticaba, mas que você não deve consumir mais que 100 gramas de jabuticaba em um dia, por exemplo. Então, em 100 gramas de jabuticaba, nós teremos por volta de 15 frutinhas. Então, você pode comer lá 10, 15 frutinhas durante o seu dia sem maiores problemas e não vai causar aumento da sua glicemia. Então, você precisa entender de uma vez por todas, o diabético ele pode comer muitos alimentos desde que evite excessos e tire da sua cabeça o termo está liberado. Deixe de lado esse termo, comece a incluir os alimentos de forma inteligente, sem excessos, e assim você pode consumir vários tipos de alimentos. Um ponto importante em relação à jabuticaba é a geleia de jabuticaba você deve evitar, pois ela é basicamente todo esse carboidrato que ela possui, que vem da frutose e que vai gerar essa geleia que é rica em carboidratos. Então o diabético deve evitar a geleia. Mas a jabuticaba em si você pode consumir, pode comer 10, 15, no máximo 20 unidades, que vai dar por volta aí de 140 gramas da fruta, e assim incluir sem maiores problemas mais uma super fruta para você comer aí na sua casa. Eu sei que muitos queridos e muitas queridas aqui que me seguem no YouTube tem um pé de jabuticaba em casa. Eu quero que você aproveita e comente aqui se você tem pé de jabuticaba em casa, pois é uma fruta bem legal, bem interessante que o diabético pode comer, porém deve evitar consumir em excesso, tá ok? E a pergunta de número 2 ela é a seguinte: Edu, sou diabético tipo 2. Minha médica pede para eu medir a glicemia em jejum e assim que eu almoço. Por quê?
Isso é uma forma de poder conseguir verificar como a sua glicemia está se comportando ao longo do seu dia. Medir uma glicemia em jejum é fundamental para verificar como a sua glicose está se comportando durante a madrugada, e quando você acorda, você acaba medindo a glicemia e verifica se está em bons valores. E para quem possui diagnóstico de diabetes, o ideal é que mantenha sempre a glicemia perto de 100. 110, 90 ou 120, 80, dentro desse alvo. Então, entre 70 e 120, 130 são valores aceitáveis. Mas o ideal é que você mantenha sempre perto de 100, 90, 80, que são valores bem interessantes que vão te dar uma boa hemoglobina glicada. Então, a sua médica pede para que você meça nesse horário para verificar se você está conseguindo manter a sua glicemia bem controlada durante a madrugada, se a sua refeição que você faz no jantar ou no lanche noturno está sendo uma refeição boa, se o medicamento que você utiliza está conseguindo cumprir com o papel dele e, consequentemente, manter a sua glicemia mais bem controlada. Em relação a medir a glicemia assim que você almoça, provavelmente você está falando a respeito da glicemia pós-prandial, que é a glicemia que você mede 2 horas após a realização do seu almoço. Ou seja, se você almoça meio-dia, você deve medir a sua glicemia às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde. E esse exame vai facilitar para que o seu médico, a sua médica, confira como está sendo a sua refeição do almoço, que principalmente acaba sendo a refeição com maior volume alimentar. Se você está conseguindo diminuir a quantidade de carboidrato, adicionar mais legumes, verduras, folhas verdes, mais proteínas e assim manter a sua glicemia mais bem controlada 2 horas após o seu almoço. Então, o valor de glicemia ideal para quem já possui um diagnóstico de diabetes tipo 2 após o almoço é abaixo de 160. Então, manter 150, 140, 130, 120 são valores interessantes. Estipule uma meta de manter sempre abaixo de 150, abaixo de 140, pois a partir do momento que você consegue manter a sua glicemia mais baixa, mais reduzida também após as suas refeições, você consegue a médio e longo prazo alcançar uma boa hemoglobina glicada. E é a partir daí, da medição das suas glicemias, da melhora da sua alimentação, da prática de alguma atividade física regularmente, a partir do momento que você utiliza os medicamentos conforme o seu médico prescreveu, você consegue manter a sua glicemia mais bem controlada através da monitorização da glicemia, utilizando o seu glicosímetro, fazendo a ponta de dedo, que você consegue controlar melhor a sua glicose e alcançar um tratamento mais efetivo e com maior qualidade de vida. Então, é importante que você meça sim a sua glicemia para verificar, por exemplo, no almoço. Você acha que comeu pouco arroz, mas acabou exagerando na quantidade do arroz e a sua glicemia ficou em 160, 180, 200. Então, você precisa, a partir desses valores, verificar o que eu comi no almoço que causou esse aumento da glicemia. E a partir daí você consegue, na próxima refeição, diminuir a quantidade do que você exagerou e, consequentemente, vai alcançando maior controle da glicose e ganhando cada vez mais saúde. Então, medir a glicemia nesses 2 horários acaba sendo fundamental para que você consiga melhorar cada vez mais o seu tratamento. Eu quero que você também comente aqui embaixo quantas vezes você mede a sua glicemia de ponta de dedo por dia, se você mede todos os dias, se você mede apenas algumas vezes na semana, se você não mede, comenta aqui embaixo, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, existe uma quantidade de frutas que possa ser ingerida por diabéticos sem prejudicar a glicemia? Na minha concepção, na minha experiência, tanto como diabético, quanto farmacêutico, quanto educador em diabetes, consumir 2 frutas em horários distintos do seu dia é uma quantidade segura que não vai causar o aumento da sua glicemia.
Como que funciona basicamente isso, Edu? Incluir uma fruta, por exemplo, junto do café da manhã e outra fruta, por exemplo, como sobremesa no almoço, ou, por exemplo, uma fruta de sobremesa no almoço e outra fruta de sobremesa no jantar, ou uma fruta junto do seu café da manhã e junto do seu lanche e assim por diante. Ou, por exemplo, se você acaba tendo fome entre o seu café da manhã e o seu almoço, consumir uma fruta entre esses dois horários de refeição. E consumir duas frutas não é basicamente consumir, por exemplo, uma unidade de jabuticaba, como nós mencionamos na pergunta anterior. Consumir de forma inteligente, sem excessos, mas que gere uma saciedade, que gere benefícios para a sua saúde. Como, por exemplo, nós mencionamos a jabuticaba. Então, você pode consumir, por exemplo, no seu almoço, 10 unidades de jabuticaba após o seu almoço como sobremesa. Não deve causar o aumento da sua glicemia se você tiver uma boa refeição do almoço. Não deve exagerar, por exemplo, nos carboidratos, ou seja, comer muito arroz, adicionar batata, comer macarrão e assim por diante. Se você quer melhorar o seu almoço, o seu jantar, o seu café da manhã, o seu lanche, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo falando exatamente sobre essas principais refeições, mas continuando a resposta da pergunta, o diabético pode consumir 2 frutas durante o seu dia, por exemplo, 100 gramas de jabuticaba, ou, por exemplo, 100 gramas de mamão, ou, por exemplo, uma laranja com o bagaço, ou, por exemplo, uma maçã com a casca, ou, por exemplo, 100 gramas de melão, 100 gramas de ameixa e assim por diante. Se você quer saber a respeito da quantidade de frutas que você, como diabético, pode consumir, você vai entrar na playlist do Quem Tem Diabetes. Lá eu solto um vídeo falando a respeito detalhadamente a respeito de frutas que o diabético pode consumir e assim você pode aprender mais. Então você vai digitar, por exemplo, eu quero saber qual a quantidade de morango que eu posso consumir. Você vai digitar morango Edu Diabetes. Dessa forma o meu vídeo vai aparecer para você e você vai assistir e continuar aprendendo mais sobre a quantidade de frutas que o diabético pode consumir, quantidade de arroz, de feijão, de farinha e assim por diante. É um episódio bem completo, é um quadro aqui do canal que é bem detalhado a respeito de tabela nutricional, a respeito de quantidade de alimentos. Se você não conhece, eu te convido a conhecer, então vale muito a pena. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi para podermos falar de uma maneira mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas para que dessa forma eu possa escolher as melhores e a sua pergunta possa se tornar um tema, um vídeo aqui no canal e assim você continuar aprendendo e também, através da sua dúvida, possa vir a ajudar cada vez mais pessoas, pois com certeza a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal para que dessa forma o YouTube entenda que é um conteúdo de relevância, que é um conteúdo de valor e espalhe para cada vez mais pessoas. Afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mas para nós aqui ajuda demais no crescimento, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal e, consequentemente, aprendendo mais sobre alimentação, sobre como você pode lidar melhor com o seu diagnóstico de diabetes e assim evoluir o seu tratamento cada vez mais, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.